Olá, queridos amigos e amigas, estamos nós novamente aqui para meditarmos juntinhos o Evangelho deste domingo, que aliás é uma festa, é a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que é a Basílica do Papa, é a Basílica sede da Diocese de Roma e, portanto, o Papa é o Bispo de Roma, a Basílica do Latrão é a Catedral do Papa, vamos dizer assim. E o Evangelho é João capítulo 2, versículos de 13 a 22. O verdadeiro santuário é Jesus. É o tema da liturgia deste domingo. A nova relação proposta por Jesus entre Deus e o ser humano comporta o desaparecimento das estruturas da antiga aliança. E entre essas, a primeira que João Evangelista nos apresenta no seu Evangelho é o templo. Enquanto os profetas denunciavam o culto hipócrita e desejavam uma purificação do templo, Jesus vai além. Jesus o abole. É o que veremos agora em João, repito, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Comecemos lendo o versículo 13, que já está aparecendo aí na sua tela. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O evangelista é polêmico, porque a Páscoa no Antigo Testamento é definida sempre como a Páscoa do Senhor. Mas aqui, segundo João, é a Páscoa dos judeus. O termo judeus, nesse evangelho, não significa o povo judeu em geral, mas as autoridades judaicas, os chefes religiosos. A Páscoa não é mais uma festa de libertação do povo, como deveria ser, mas se tornou a festa dos dominadores desse povo. Por isso que o evangelista João chama de Páscoa dos judeus. Prossigamos agora ao versículo 14. No templo, encontrou os vendedores de bois e ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. No templo, não encontra Jesus pessoas que rezam, mas encontra negócios e comércio. Os vendedores aí se instalaram. O verdadeiro Deus do templo é o dinheiro. Vejam só vocês. Prossigamos. Versículo 15, que já aparece também aí para você. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. O Messias era retratado na tradição judaica com um chicote, que era o flagelo, como era denominado esse chicote, com que devia expulsar os excluídos do templo, quer dizer, os pecadores. Mas aqui, pelo contrário, Jesus faz e toma o chicote para expulsar aqueles que são a alma do templo. Em primeiro lugar, expulsa as ovelhas, que são a imagem do povo, que infelizmente é, nesse contexto, o verdadeiro animal sacrificável. Quem se sacrificava no templo não eram as ovelhas, era o povo. E Jesus não aceita um culto a Deus que seja ligado ao dinheiro. Isso fica claro. Prossigamos. Versículo 16 do capítulo 2 de João. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. É estranho que Jesus se aborreça com os vendedores de pombas e não com os vendedores de bois. Porque Jesus está irritado, sobretudo, com os vendedores de pombas? Porque a pomba era o animal que os pobres podiam oferecer. Jesus não tolera que os pobres sejam explorados em nome de Deus. E citando o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 21, diz que a casa de seu pai não pode ser um lugar de interesse ou de negócios. Vejamos agora o versículo 17. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Seus discípulos equivocam-se sobre o gesto de Jesus e pensam que Jesus seja uma espécie de Elias, o profeta que com seu zelo violento devia preparar a estrada para o Messias. Eles não estão entendendo o papel de Jesus. Prossigamos agora lendo os versículos de 18 a 20. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo,
e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Para entender a resposta de Jesus, é necessário distinguir os 2 termos diferentes que o evangelista usa. Um termo grego é hieros, que significa templo em grego, que significa toda a área sagrada, toda a parte sagrada do templo. Esse é hieros. Mas o outro termo grego que Jesus usa na resposta é naos, que significa o santuário deste templo, quer dizer, o lugar mais sagrado, onde era permanente a presença de Deus, chamado de Javé pelo povo judeu. E é esse último termo, naos, santuário, que aparece na resposta de Jesus. Então ele diz: destruí este templo, este santuário, que é ele, e em 3 dias o levantarei. Para Jesus, a morte será a máxima manifestação de Deus. Os judeus, os chefes, não entendem isso. Vejamos agora os versículos de 21 a 22. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Com Jesus, o nosso relacionamento com Deus muda. Com Jesus, o verdadeiro santuário de onde Deus manifesta e irradia a sua misericórdia e a sua compaixão, não é um santuário construído por mãos humanas, onde as pessoas devem ir levando as ofertas, mas o único e verdadeiro santuário será Jesus e as pessoas que irão recebê-lo como modelo de vida. Um santuário que não vai esperar pelas pessoas, mas irá ao encontro delas. Encontrar e procurar a quem? Ora, aos excluídos do templo, aos marginalizados pela própria religião. Esse novo e único santuário não pedirá ofertas, mas será ele que ofertará o seu amor a todos os seres humanos. Pois bem, após essas reflexões que nos proporcionou o Frei Alberto Madi, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações. E começo citando a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde há este belo texto: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Jesus nos advertiu seriamente: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. No entanto, no mundo em que vivemos, o centro das preocupações humanas, o objetivo que a maioria das pessoas persegue, aquilo pelo qual mais se dedica tempo, é o dinheiro. Ele se tornou, ou seja, o dinheiro, o verdadeiro Deus do ser humano moderno. Pelo dinheiro, vidas são sacrificadas, famílias são deixadas em segundo plano, descanso, lazer e tudo mais são relativizados pela busca incessante de bens materiais. Ao chegar ao Templo de Jerusalém, o local mais sagrado e venerado pelos israelitas, Jesus se depara com uma cena deprimente e escandalosa. A casa de oração foi transformada em um centro comercial. Ao invés de ser um espaço acolhedor, tranquilo e convidativo à oração, ao culto, à meditação, o templo havia se tornado um lugar de obtenção de lucro, enfim, de dinheiro. Ali todos eram explorados, especialmente os mais pobres e humildes. Por isso, no Evangelho de João, o lugar do encontro com Deus não será mais o templo, com seus sacerdotes, rituais e cerimônias, mas o ser humano. Pois para Jesus, o templo é o ser humano. E a igreja, em seus primórdios, soube compreender isso muito bem. Basta conferir algumas passagens de 1 Coríntios, como capítulo 3, versículos 16 e 17, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, e na 2 Coríntios, o capítulo 6, versículo 16. Dá uma conferidinha. Cada pessoa é uma pedra viva do santuário que Deus deseja. Como está lá em Isaías, capítulo 66, de 1 a 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 49 a 51, e também 17, versículo 24. Deus, meus queridos irmãos e irmãs,
habita em cada pessoa humana, não em templos de pedra, construídos pelas mãos humanas. O ser humano, portanto, é mais sagrado e merecedor de respeito do que qualquer templo religioso. Infelizmente, hoje, nós restauramos aquilo que Jesus destruiu. Tanto é verdade que se respeita mais os templos que muitos seres humanos. E nas igrejas, não importando a qual denominação religiosa pertence, nas igrejas há uma grande preocupação com o dinheiro, com aquilo que se arrecada e assim por diante. As celebrações e rituais são muitas vezes pesados e cansativos, não favoráveis à verdadeira oração e encontro com Deus. Há de se perguntar o que é mais importante para nós, a religião ou o evangelho? Pois nem sempre ambos são conciliáveis. Pois bem, concluindo então esse nosso momento de reflexão do Santo Evangelho de domingo, façamos esta oração, que você já começa a ver também na sua tela. Ó Deus, o universo inteiro é o teu templo e o coração de cada homem é o teu santuário. Que toda a humanidade, animada pelo amor, torne-se a tua igreja, Senhor. Jesus, luz do povo, faz que a tua igreja resplandeça da própria luz da tua palavra e da força do teu amor, que ao menos nós, tua igreja, não o desapontemos. Dá-nos, Espírito Santo, de sermos discípulos dóceis ao ensinamento da igreja, operários incansáveis em tua vinha, servos fiéis do Evangelho, prontos a dar tudo de nós mesmos para a difusão da tua palavra. Amém. Muito obrigado de coração a você que nos acompanhou, você que está sempre aqui meditando a palavra de Deus no domingo conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus vos abençoe.